Olá, irmãos! Nessa mensagem falaremos sobre os replicadores, que são descritos como dispositivos que podem criar objetos a partir de matéria-prima, similar ao que vemos na série Star Trek, A Jornada nas Estrelas. A ideia é que esses dispositivos possam revolucionar a forma como produzimos e consumimos bens, potencialmente eliminando a necessidade de dinheiro e libertando a humanidade da escravidão por dívidas. Então, vamos acompanhar essa mensagem. Replicadores. Esta é uma tecnologia que estará disponível para a humanidade em breve. E o que são os replicadores? Replicador industrial de sexta frota de Jornada nas Estrelas. Passando de relatórios detalhados, em outra mensagem, as fontes de Sheldon nos dizem algo sobre seus planos e cronograma. Após a divulgação e como auxiliarmos que acompanhá-lo, pretendemos acelerar o trabalho de seu governo na divulgação de nossas diversas tecnologias. Nosso plano é fornecer a todos vocês um dispositivo de replicação e concluir uma fase de distribuição e treinamento dentro de um mês a partir do início deste projeto. Suas fontes nos falam sobre o treinamento que receberemos no uso de replicadores. O grupo de desembarque agora está ocupado trabalhando em como e quando aterrar os técnicos especiais, que devem instalar tecnologias como replicadores, comunicadores e dispositivos de recuperação. Essas tecnologias são operadas principalmente pelo uso de telepatia e precisamos demonstrar como restaurar essa capacidade em suas mentes, pois isso também facilitará muito a sua interação conosco. Vemos essa restauração de uma de suas habilidades naturais como seu primeiro passo concreto no caminho para a consciência plena. Esses seres vivos técnicos também o ensinarão sobre as várias realidades que se manifestam quando você começa a usar esses dispositivos. Você poderia dizer que essa transferência de tecnologia sinaliza o momento em que você realmente se compromete com seu retorno à consciência plena. A introdução do replicador também é um grande passo em direção a uma economia sem dinheiro. Diga às suas fontes. Isso nos libertará da escravidão por dívidas. Várias tecnologias também estão prontas para serem orientadas, o que acaba com os dias de dinheiro. Essa sociedade sem dinheiro deve enfatizar a ascensão do replicador. Essas tecnologias devem libertá-lo das inúmeras formas de escravidão por dívidas atualmente prevalecentes neste mundo. Um dos maiores testes para a humanidade é aprender que o universo fornece o que você precisa em forma abundante. Todos nós, em um momento ou outro, vivíamos em uma sociedade em que a maioria de nós era pobre e acreditava diariamente que a nossa abundância era impossível. Essa crença está agora no fim. Você está pronto para aprender sobre a abundância. Precisamos ter certeza de que esses dispositivos não sejam operados incorretamente. O não entendimento dos padrões operacionais resultará em reintegração de posse, pois essa tecnologia leve não deve ser abusada. É importante obter esse primeiro passo correto na distribuição de tecnologia, pois deve ser seguido rapidamente por conceitos e dispositivos ainda mais avançados, uma vez que a responsabilidade do uso da tecnologia leve esteja totalmente integrada à sua mentalidade coletiva. Os replicadores não nos impedirão de fazer as coisas que gostamos, nos diz o comandante Ashira do Netuno. Você terá replicadores, terá várias peças de equipamento, mas nada disso requeriria que você abdicasse do que realmente gosta. Portanto, se você ainda escreve ainda com papel e caneta, não temos problemas com isso, disse ele. Outra visão do replicador de alimentos em Star Trek. A jornada divina, ou melhor, a Mãe Divina nos diz outra razão pela qual estamos dando dados nos replicadores, além de desenvolver a telepatia. Replicadores são aeroportos,
São brinquedos deliciosos que seus irmãos e irmãs Star das estrelas, e alguns de vocês já têm. Mas são brinquedos deliciosos que seus irmãos e irmãs das estrelas compartilham com você para confortá-lo, para garantir que você tem o que precisa. Portanto, um dos objetivos desta ferramenta é começar a deixar de lado o grau falso e a obsessão de que é melhor trabalhar, por exemplo, das 9 às 5 para ter um teto sobre a cabeça e água para beber. Esse nunca foi o plano. Esses embarques também nos permitem desenvolver nossas habilidades latentes, assim como os embarques terrestres fazem com que as crianças. Nossa recepção dos replicadores pode ser diferente. Alguns optam por nunca usar o replicador, e alguns se casarão com eles como se fossem minas do rei Salomão, a Arca da Aliança. Portanto, há variação disso, mas as ferramentas, e usaremos o replicador como exemplo, são para aqueles que estão muito preocupados, cansados em deixar seus cuidados e se alimentar ao acaso. Além dos replicadores está o uso de nossos poderes latentes de criação. A mãe nos diz: no reino divino não precisamos de brinquedos ou maquinário, é simplesmente feito como um ato de vontade divina. E ela continua: a ideia, o plano que você já instilou profundamente dentro de você é a capacidade de criar e produzir e usar a energia, os códigos, o amor para transmutá-lo em substância do que você precisa ou deseja, nenhum momento. Agora, todo mundo fará esse salto ao mesmo tempo? Não, porque você tem essa coisa maravilhosa chamada personalidade. E há alguns, mesmo quando você muda de dimensão, que ainda têm essas memórias de redes antigas de não serem cuidadas. Então, a primeira coisa que dizemos é que todos são resolvidos. Uma vez que ascendemos, nossas vidas mudarão de maneiras que mal podemos prever. Salusa nos diz que nossos gostos mudarão. Quando você chega ao nosso estágio, como, eventualmente, o corpo é muito menos físico e não está sujeito aos machos e outros problemas que você experimenta, que você tem agora. Não envelhecer nem precisa do grau de atenção que o seu atual exige, mesmo a ponto de absorver energia e não da sua necessidade de alimentá-la. No entanto, gostei do que você chamaria de iguarias e sucos extremamente saborosos e intensos. Seu caminho em breve o levará a alimentos naturais e aditivos químicos serão coisas do passado. Na verdade, eles serão necessários, pois quando os alimentos são cultivados no ambiente correto, você descobrirá que eles são muito mais saborosos e nutritivos. A maneira como produzimos alimentos mudará. Muitas coisas com as quais você está acostumado agora não se aplicam mais quando você subir. E talvez o mais abrangente será o que diz respeito à comida. Não serão mais usadas grandes extensões de terra para a agricultura. Não haverá necessidade de violar a terra para a produção de alimentos ou combustíveis fósseis. Ele será restaurado à sua condição original e você se tornará os guardiões da terra. Nem será um depósito de lixo para todos os seus resíduos, pois o que não for usado será tratado ou alterado para servir a outros propósitos. A fumaça será desconhecida, pois nenhum processo produzirá nenhum. Até chegarmos ao momento em que criamos o que precisamos, ele diz, os replicadores atenderão às nossas necessidades. Os replicadores de alimentos serão usados até que você possa pensar em ser o que precisar. Sim, você já ouviu falar de replicadores de alimentos e pode vê-los como uma medida provisória até que suas necessidades sejam atendidas. Eu só ouvi falar de replicadores sendo usados para produzir alimentos, embora eu não possa ver como a variedade de uso deles iria parar por aí. Eles cuidarão de nossas necessidades de comida. Os dispositivos de energia livre atenderão às nossas necessidades de energia. Dispositivos antigravidade transformarão nossos carros em naves de reconhecimento. Dessas novas tecnologias, a fonte de Mike Kisley diz: não é apenas a energia livre que eleva suas vidas imediatamente,
mas tecnologias avançadas como o replicador de alimentos. De uma só vez, esses dois avanços tirariam as pessoas da pobreza e da fome. No entanto, não se desespere, pois não demorará muito mais tempo para que as mudanças sejam emocionantes e você saberá que a luz está no poder total. Eventualmente, não precisaremos de naves de reconhecimento para viajar, dispositivos de energia gratuitos para ligar ou replicadores para criar alimentos. Poderemos viajar instantaneamente e criar o que mais precisamos. Replicadores são uma medida provisória e transitória que revela o pensamento dado, a nossa ascensão e a nossa libertação de todas as formas de opressão e escravidão. Parece que eles serão tão onipresentes quanto o celular hoje, ou talvez os micro-ondas. Além dos replicadores, está a nossa simples capacidade de criar pelo pensamento, a imaginação criativa da quinta dimensão. Essa é da fonte, irmãos, Notícias Projeto de Redenção. E nós vamos ficando por aqui. Até o nosso próximo encontro. Eu sou a Jaz Ferreira, equipe e egrégora a serviço da luz.